Bom, eu tô gravando pro vídeo, né, que o Thales vai fazer, capítulo 20, Descolonização Asiática e Africana e as Revoluções da América Latina. Não sei se vai ser tudo feito em vídeo, né? Para o segundo A e o segundo B, e a última apostila, no caso, né? A última apostila do ano. Então, o capítulo inicia falando sobre a árvore baobá, que eu acho difícil até de falar. Ela é uma árvore que é considerada o símbolo dos povos africanos, porque é uma árvore que demonstra robustez, capacidade de sobreviver por muitos séculos, e ela é vista como o desejo de representação dos povos africanos em manter a sua presença no tempo e no espaço e no lugar onde eles vivem, né? Então vocês vão ver logo no início a imagem dessa árvore, né? Do baobá. Então ela é o símbolo da resistência do povo africano. No início do século XX, a África se viu muito dependente de todas as metrópoles colonizadoras. Então, Portugal, Espanha, depois a França, a Inglaterra, a Holanda, né? Ela se viu dependente, ela se viu também bastante atrasada em relação a todos os outros continentes, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, aos avanços industriais, aos avanços econômicos, né? A África ela foi colonizada por esses povos, a Ásia também, só que o processo de descolonização ele ganhou bastante impulso depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial ocorreu um declínio internacional dessas potências, né? E houve um crescimento muito grande dos movimentos de libertação nacional em regiões como a Ásia e a África, tá? O processo de descolonização nessas duas regiões, né, ele teve assim, uma marcação muito grande na vontade do povo em sair do domínio dos países europeus, né? No início, então, a gente via uma instabilidade política muito grande, a desigualdade econômica e social que sempre imperou na região da África, né? E aí, o que vai acontecer? Esse grupo de pessoas, eles vão necessitar de observar que estão necessitando de... a devastação do meio ambiente deles já havia acontecido, porque os europeus fizeram isso. Serviços públicos de todo jeito, tanto na Ásia como na África, estavam deixando a desejar. O tempo em que eles estavam sofrendo com o processo de dominação dos países europeus era muito grande, então já passava de mais de um século, né? E todos os inícios de lutas que aconteceram, grupos políticos africanos, né, políticos, sociais e até mesmo religiosos, não havia dado em nada. Por quê? Na época, eu tenho certeza que vocês lembram, que eu sempre falo isso para vocês, né, tanto segundo A como segundo B, o fardo do homem branco. Então, os países europeus sempre viram tanto os africanos como os asiáticos como um fardo. Então, eles precisavam levar para lá, para as regiões, né? Todo o processo de conhecimento, tirar essa sensação de que africanos e asiáticos eram regiões, povos, né, especificamente sem nenhum tipo de cultura, que não tinham nada, precisavam, na verdade, de toda a ajuda dos povos europeus. E não era bem assim, porque cada povo tem a sua cultura, da forma que cada um vê, mas a sua cultura, né? A supremacia dos povos europeus, né, principalmente a França, a Inglaterra, a Holanda, ela vai ter início logo no final da Primeira Guerra Mundial, assim que assina o Tratado de Versalhes, né? Várias potências imperialistas lutaram durante o final da Primeira Guerra, porque a Europa estava devastada, matéria que a gente já viu no capítulo 11, né? Então, o que vai acontecer? Como os países europeus, eles estavam, né, sofrendo com todo o processo da guerra, então muitas regiões onde a terra era fértil estava devastada,
muitos países, o exército estava enfraquecido, os países estavam necessitando de se reconstruírem, assunto que vocês já viram comigo, né? Eles precisavam de um lugar específico para eles retirarem o lucro que eles precisavam, as matérias-primas, né? E também até mesmo o mercado consumidor. Então, eles partem, no século XIX, eles partem para as regiões da África e da Ásia, né? Uma outra coisa que a apostila cita também é que Estados Unidos, a partir de 1929, que passa por aquela crise toda, né? Os Estados Unidos se fecham. Quando eles se fecham, então, nos inícios e no decorrer dos anos 30, eles se fecham e eles não veem o crescimento dos regimes totalitários, principalmente na Itália e na Alemanha. E aí, quando isso acontece, quando eles acordam, o nazismo e o fascismo já está de vento em popa, que a gente já viu isso, já sabemos de todo esse contexto, né? Então, as grandes potências nessa época da Europa estavam arruinadas. Elas precisavam buscar em outras regiões aquilo que faria com que elas crescessem, com que elas melhorassem, com que elas se tornassem novamente poderosas, né? E aí, o que vai acontecer? Depois, né, que a Segunda Guerra termina, ocorre a bipolarização, o início da Guerra Fria, né? E aí os Estados Unidos eles vão auxiliar, a gente também já falou sobre isso, né? Na reconstrução das regiões onde eles mesmos haviam atrapalhado, como é o caso do Japão. E a União Soviética, que era na época, né, o país comunista e aquela luta toda, né, do capitalismo contra o comunismo, a União Soviética ela vai atuar com os países comunistas da mesma forma que os países que os Estados Unidos, país capitalista, né, fazendo esse contexto. Os comunistas, a União Soviética vai ajudar o leste europeu e os Estados Unidos vão ajudar os países capitalistas. Aí, na leitura complementar, no capítulo 20, vocês vão ter a Conferência de Bandung. E eu depois vou pedir para vocês lerem, tá? Porque é um assunto bem interessante, que é o finalzinho da página 3. Depois nós vamos ver os movimentos de descolonização da Ásia. Então, especificamente, nós vamos falar da Índia e outras regiões, mas como vocês viram comigo no capítulo 9, o 9, todo o processo de imperialismo que ocorreu da Inglaterra dentro da Índia. Vocês viram a Guerra do Ópio, a gente já falou sobre isso. Então, sobre a libertação da Índia, né, embora ela existisse como país desde o século XIX, o movimento nacionalista indiano, que lutou contra a dominação inglesa, ele vai se fortalecer depois da Segunda Guerra Mundial. As lutas nacionalistas foram liberadas pelo Partido do Congresso, também já falei isso para vocês no outro capítulo, né, que é chamado de Congresso Nacional Indiano, né? E também havia lá a Liga Muçulmana, que representava a população de fé islâmica. Na década de 1920, várias lideranças diferentes e populares vão surgir dentro do contexto indiano, né, contra o domínio britânico. E aí, uma dessas lideranças é Lala Lajpati Rai, que era um nacionalista de origem hindu. Entre um monte de protestos que ele vai criar, um vai ser em 1928, vários manifestantes vão ser atacados pela polícia inglesa, eles estavam manifestando contra a Inglaterra, e o Rai vai falecer. Depois desse contexto, ele vai ser ferido, 2 semanas depois ele vai falecer, né? Um outro destaque que a apostila dá é contra um revolucionário socialista, que é o Bajat Singh. Ele vai buscar vingar a morte, né, do Rai e vai organizar uma tentativa de assassinato, né? Só que a polícia britânica, ela estava mais preparada, infelizmente, é uma verdade, né? E aí, o Bajat e o
amigo dele, que eu não sei pronunciar o nome não, tá, gente? Então, é um colega dele, que depois vocês vão ver aí na apostila. Eles vão confundir o alvo, quando eles vão atacar o exército britânico, e matam um policial, John Sanders, né? E esse rapaz tinha 21 anos. Isso vai causar um probleminha dentro do contexto do domínio inglês, né? Em 1929, o Singer ele foi preso, depois que ele havia criado bombas caseiras, e ele explode essas bombas caseiras na Assembleia Legislativa de Delhi, né, de Nova Delhi. Em 1931, quando ele tinha 23 anos, ele foi condenado à morte. Os métodos controversos, né, que ele usava e tudo mais contra o domínio britânico vai ser sempre questionado, mas ele vai ser executado de todo jeito, vai se tornar um mártir aos olhos do povo indiano, e isso vai acentuar aquele ranço que o povo indiano tem do que os ingleses estavam fazendo, né? E depois vai surgir o Mahatma Gandhi. A gente também já falou sobre o Gandhi, né? O Mahatma Gandhi, ele criou inúmeros movimentos contra o governo britânico. Esses movimentos eram por direitos civis que eles não tinham dentro da Índia, né? Um detalhe que o Mahatma Gandhi, ele estudou, ele fez direito, se formou advogado, mas ele estudou, era de família assim, de dinheiro, então ele foi estudar na Inglaterra, então ele conhecia tudo, ele ficou na África, ele foi até ele voltar para a Índia para brigar contra a Inglaterra, ele vai participar de vários movimentos, ele vai para vários lugares para defender o povo daquele lugar, né, contra o domínio, o imperialismo europeu. Aí ele vai se envolver em vários movimentos, como já falei, né, ele vai criar um movimento bastante pacifista, que é o movimento de desobediência civil, questionar e descumprir as leis que o governo britânico coloca. Uma dessas manifestações dele, de acordo com o que está aqui, vai ser a Marcha do Sal, durante 24 dias entre 16 de março e 6 de abril de 1930, o Mahatma Gandhi e os seguidores dele marcharam por centenas de quilômetros pelo território indiano, sendo acompanhado por muitas pessoas, cada um que via se juntava à marcha, né? O objetivo dessa marcha era protestar contra o monopólio inglês sobre o sal. O sal era produzido pelos indianos, vendido pelo governo inglês, que obtinha muito lucro, e os indianos, quando queriam usar o sal, precisavam do sal, eles tinham que pagar pelo mesmo sal que eles que produziam, né? Esse episódio da Marcha do Sal vai promover a prisão do Mahatma Gandhi e de muitos outros indianos, né? E daí a resposta das autoridades britânicas a esse monte de passeatas, greves pacifistas lideradas pelo Mahatma Gandhi, vai ser a repressão violenta. O Mahatma Gandhi ele vai ser preso, vários outros manifestantes vão ser presos, mas o Mahatma Gandhi, ele continua reivindicando, porém era uma característica dele, a não violência. Tudo para ele era não violência. Então, ele fazia greve de fome como protesto. Quando ele falava da desobediência civil, ele sempre deixava bem claro para as pessoas que o acompanhavam, né, para dar a outra face, né, no caso, para não revidar, para não ser violento, né. Só que cada vez mais o governo inglês ele vai perder o controle sobre a Índia. E aí vai haver várias ações de violência do povo contra o exército inglês. Devagarinho o exército inglês vai libertando o povo indiano e a própria Índia, mas a Inglaterra vai ficar complicada porque ela vai perder o campo político dela, tá? Aí isso que eu estou falando está na final da página 4, depois tem a Índia pós-independência, que é bastante complicadinho também de falar, e a independência da Indonésia e do Timor-Leste. É um assunto muito extenso, tá? Esse é um fato. Bom, voltei. Agora na página 5, né, capítulo 20, página 5, a Índia pós-independência. Aí, gente, o que aconteceu? Vocês vão observar
No meu tá aqui um pedaço grifado, né? Porque, como expliquei, esse capítulo é muito longo, então tem que ir grifando umas partes, não grifando outras, porque é muito longo, né? Então, em 1947, a região indiana tornou-se independente. Só que mesmo depois da saída de todos os britânicos, as rivalidades internas, elas não cessaram. Um grupo era hinduísta e um grupo era islâmico. Esses grupos dividiram o país em dois blocos. União Indiana, formada basicamente pelos grupos hinduístas, o primeiro-ministro era o Nehru, e o Paquistão, de formação essencialmente muçulmana, que por sua vez se dividiu em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. No extremo sul, né, dessa região que vocês vão ver depois no mapa, né, formou-se um terceiro território autônomo, que era a região da ilha de Ceilão. Essa região ganhou o nome de Sri Lanka. Na região do Sri Lanka predominou a maioria de população budista. Então vocês vão ver, na hora que eu tiver, primeiro eu vou ver, vocês vão ouvir o áudio, depois, né, vão ver o mapa. E é uma região de muitos conflitos. Então no Paquistão Ocidental, tem a região que atualmente é o Paquistão, a região da Caxemira, sempre viveu em briga. A região do Paquistão, na época, Paquistão Oriental, hoje em dia é Bangladesh, também, né, alguns problemas. Né? Acima dessas duas regiões, mas todo o território, né, do mapa da Índia, nós temos o Nepal e nós temos o Butão. É importante eu falar para vocês a respeito do Butão. O Butão é um país de região budista, no extremo leste do Himalaia, né, região do Himalaia. É conhecido por seus mosteiros, suas fortalezas, as suas paisagens impressionantes, planícies subtropicais, montanhas íngremes e vales, né? Eu tô lendo, é óbvio, né? Aí, o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas o Butão é o país mais feliz do mundo. Por que que ele é mais feliz? Ele é uma referência na valorização das tradições culturais, na valorização da felicidade e do bem-estar da população. Os governantes, eles fazem questão de saber que o povo está feliz. Ele é muito pequenininho, tá? Tem 34.394 quilômetros quadrados. A cultura e os costumes estão diretamente conectados à felicidade. O país, ele é considerado um dos melhores lugares do mundo para se viver. A educação é pública e de qualidade. O acesso à saúde é gratuito e não existem pessoas analfabetas no Butão. Todos os cidadãos têm acesso à água potável. Normalmente, né, as pessoas perguntam, têm a dúvida, né? A língua que se fala no Butão é a língua butanesa ou Dzonga. É o idioma oficial do país, não é falada em nenhum outro lugar do mundo. O idioma, ele foi derivado do tibetano, né? Que é uma região que faz divisa com eles ao norte. E na região do Butão, né, os turistas podem ir visitar, lógico que podem, né? Ela é uma região conhecida porque tem muitas belezas naturais, muitas festas, né, muitos festivais culturais, músicas, danças, o apreço à cultura local. Um dos lugares mais conhecidos um dos mais conhecidos, né, dos festivais que eles têm é o Festival de Thimphu, né, que acontece em outubro, atrai muitos turistas. A taxa, né, de tudo que eles pagam lá é baixíssima. Uma viagem para o Butão não é uma coisa barata, tá? É uma coisa, ter cerca de 350 euros, né? Então é uma coisa assim bastante, para mim é bastante caro, né? Mas vocês podem ir o dia que vocês quiserem, né? É só marcar, né? Claro, marcar e avisar pro povo lá, né? Do país, tá? O que mais? Aí é só. Do Butão é só para vocês saberem, né? Aí,
esse vizinho gatinho aqui é fogo. Aí o que vai acontecer? Voltando aqui às explicações, né? Quando aconteceu a divisão territorial, milhares de pessoas migraram para as áreas onde efetivamente eles se encontravam na religião. E isso causou uma instabilidade e muitos conflitos. Um dos conflitos mais marcantes foi o assassinato do Mahatma Gandhi, tá? Por um fanático, né? Em 1948, na região de Nova Delhi. Ele era de religião hindu, extremamente radical, e ele achava que o enfraquecimento do novo governo da Índia era culpa do Mahatma Gandhi, porque o Mahatma Gandhi, o governo pedia que pagasse as dívidas e tudo mais, cobrava o imposto da população, né? Ele foi julgado e condenado, é óbvio, né? Um desgraçado para matar um homem santo daquele, né? Em 1971, outros conflitos surgiram nessa região, né? Quando o Paquistão Oriental se declarou independente do Paquistão Ocidental, que originou a República de Bangladesh, que vocês vão ver aí no mapa, né? No sul da Ásia, ainda há o Nepal e o Butão, que eu acabei de falar para vocês, né? Que é uma região que buscou a independência no final do primeira metade do século XX, né, em 1949, bem depois que a guerra acabou. Os governos que se formaram em cada uma dessas áreas, né, possuíam poder político bem intenso, né. No começo teve bastante problema como eles se tornaram independentes, eles tiveram problemas para manter essa independência. Então, na região, na época, havia muita pobreza, né? Havia muitos problemas sociais, mas eles foram se trabalhando dentro da própria região, como é o caso do Butão mesmo, né? E se transformaram em países onde o Butão é o país mais feliz do mundo, mas as outras regiões, né, o Nepal também, as pessoas são muito felizes, não tem assim tantos problemas como a gente pode falar, como a gente pode ver, né? Vou dar aqui, falar para vocês do Nepal, deixa aí eu pesquisar o que eu preciso, tinha pesquisado, mas fechei, né, inferno. O Nepal é um país localizado entre a Índia e o Tibete, tem muitos templos, a Cordilheira do Himalaia, né? A gente sabe que é uma região bastante visitada pelas pessoas, onde tem o Monte Everest, né? E Katmandu é a capital do país, eles têm muitos santuários hindus e budistas. No Vale do Katmandu fica várias regiões importantes. Tem uma aqui que eu não sei pronunciar, que é um templo budista, né? Mas ok, não sei pronunciar mesmo, né? A vida no Nepal, 90% da população trabalha na agricultura. O analfabetismo é uma coisa comum, diferente do Butão, né? 25% da população vive abaixo do limite da pobreza. Tem uma cultura fortemente influenciada pela Índia e a preocupação, igual tem no Butão, a preocupação do povo estar contente, estar feliz, estar realizado, não existe no Nepal, tá? Essa preocupação específica, né? República Democrática Federal do Nepal, mas é um país asiático, lógico, né? Fica nessas duas regiões que eu já falei para vocês, entre a Índia e o Tibete, né? E é uma região totalmente autônoma, fica bem ao leste, né? É um país que não tem costa marítima, né? Então, para qualquer coisa que eles precisam para o mar, eles têm que fazer uma viagem assim, até bem complicadinha, né? Bom, que mais? Na Índia, voltando aqui na apostila, né? Na Índia, grande parte da população, que totaliza mais de 1 bilhão de habitantes, vive na pobreza. Em 2019, pelo Banco Mundial, em 2019, 84% dos habitantes viviam com menos de 6,85 dólares por dia. A Índia abriga a terceira maior favela do mundo e enfrenta uma disparidade de renda entre muitas camadas sociais, tá? Aí tem uma imagem, né, nessa página que eu tô falando, que é a página 5. É a imagem da favela, né? Tem
vocês vão ver, tem prédios maravilhosos, né? Grandes monumentos, grandes centros tecnológicos e financeiros, e a favela, que é uma coisa assim bem feia. Não sei se podemos falar que é parecida com aqui, porque favela é favela, né? E a pobreza é o que impera. O problema maior que os indianos vivem diz respeito às rivalidades étnicas, políticas e religiosas. Alguns episódios a gente já ouviu falar, né? O assassinato da Indira Gandhi, isso já aconteceu faz muito tempo, né? Que ela era filha do Nehru e ela era o Nehru foi o primeiro chefe de governo da Índia. E a Indira Gandhi, ela era uma mulher muito importante, eles não tinham parentesco com Mahatma Gandhi, mas ela se tornou a primeira mulher a ocupar um cargo de chefia no governo indiano. Em 1984, ela foi assassinada por um grupo de extremistas que eram seguidores da religião monoteísta denominada Sikhismo, que é originária do Punjab, tá? Também acontece assim muitos problemas religiosos lá na Índia, né? Na área paquistanesa, as rivalidades étnicas somam-se aos radicalismos religiosos. Lá eles são, né, extremamente radicais. No Paquistão, como já falei para vocês agora há pouco, existem os hindus e os muçulmanos, né? A área que concentra mais conflitos é a região da Caxemira, que no mapa vocês vão ver lilazinho com umas listinhas. Atualmente, um dos grupos mais fortes é o Jaish-e-Muhammad, tá? Que é o exército de Maomé. Os combatentes têm vínculo com o Talibã, misericórdia de Deus, né? No Afeganistão. Eles realizam vários atentados, né? Tocam terror lá na Índia. Depois da morte do Osama Bin Laden, né, que aconteceu em 2011, né, muitos problemas por conta do desaparecimento do Osama Bin Laden, esse grupo enfrentou. Hoje em dia já está mais calmo, tá? Voltei aqui, né? A independência da Indonésia e do Timor-Leste. Essas duas regiões têm um mapa também, né, que vocês vão ver. Elas possuem mais de 280 milhões de habitantes. A maioria deles, né, tanto numa região como na outra, é muçulmana, segue a religião muçulmana. A Indonésia, ela se localiza no Sudeste Asiático, é formado por milhares de ilhas, né, que vocês já viram isso, provavelmente com o Fernando, né? No século XVII, a região foi dominada pelos holandeses. Eles permaneceram lá até o século XX, quando a Holanda foi invadida pelos nazistas e a Indonésia foi invadida pelas forças japonesas, né? A possibilidade de liberdade que ocorreu na Indonésia foi no comando de Ahmed Sukarno, né? Ele organizou um foco de resistência, tornou o território livre e independente. A Holanda tentou recuperar essa ex-colônia e tal, mas não conseguiu não, tá? A independência aconteceu desde 1949. Em 1965, as Forças Armadas evitaram um golpe de Estado, que era liderado pelo Partido Comunista, né? O conflito foi bem longo, né? O Sukarno entregou o poder ao general Suharto, e o general Suharto, ele deu início a um governo totalmente ditatorial. Esse governo, né? Ele existiu até 1998. E aí, eles traçam um paralelo com uma região muito próxima, né, com o Timor-Leste. No Timor-Leste, havia a Frente Revolucionária do Timor-Leste, a Fretilin. Eles obtiveram várias vitórias, né, lutaram contra Portugal, porque essa região era de domínio português. Em 1976, a Indonésia vai invadir e anexar essa região, e o líder dessa situação tem um nome engraçado, né? Normalmente os alunos dão risada, né? Que é Xanana Gusmão, é um líder de resistência no Timor-Leste. Ele foi preso pelo governo indonésio em 92 e foi libertado 7 anos depois disso, né? Mas estava preso lá pelo governo indonésio, né? A ONU, ela realizou um referendo em 1999, lá no Timor-Leste. Eles foram a favor da autonomia do Timor-Leste, garantiu a independência e a redemocratização.
Só que milícias indonésias, né, não aceitaram essa decisão, causaram violentos confrontos. Muitas pessoas morreram, outras pessoas fugiram da região e em 2002, depois de várias intervenções da ONU, a independência foi reconhecida. O Xanana Gusmão foi eleito o primeiro presidente do país, só que a estabilidade política do Timor-Leste ela foi bastante fragilizada nos anos seguintes, por catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, né, que foram responsáveis pela morte de inúmeras pessoas. Existem muitas pesquisas, né? E essas pesquisas elas defendem que aproximadamente 2.000 ilhas da região poderão desaparecer devido ao aquecimento global. E isso vai desfavorecer a economia local, que é sustentada pelo turismo, né? Naquela região, que é um conjunto de ilhas. E essa região pode, no futuro, né? Que eu provavelmente não vou ver, essa região pode desaparecer, tá? Aí depois entra um movimento de descolonização da África, que é na página 7, que é um outro assunto, tá? Vou falar dele, mas ele é um outro assunto. Aí, o que vai acontecer? Então, aqui estou na página 7. Na África, até a primeira metade do século XX, 4 países possuíam independência. A Libéria, o Egito, e a África do Sul e a Etiópia. Libéria, Egito, África do Sul e a Etiópia. Alguns colonizados pelos Estados Unidos, outros pelo Império Britânico, e a Etiópia, né, tinha sido ocupada durante a Segunda Guerra pela Itália. Isso, quando eu falei da Segunda Guerra para vocês pesquisaram e tudo mais, isso foi visto por vocês, não que vocês tenham que lembrar, tá? Os demais, né, locais do continente africano, né, os demais países, permaneceram sob o domínio das nações europeias durante muito tempo. Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, França e a Inglaterra, lógico, né? Aí os movimentos de emancipação, eles começaram a partir da década de 1960. Então, só para a gente deixar bem claro, estamos falando de 1960, 1960 era Guerra Fria, tá, gente? Então, no mundo, de um lado era o capitalismo, do outro lado era o comunismo. A África buscou a independência, foi nesse período mesmo. Aí tem um mapa político muito bonito aqui da África, né? E aí, esse processo de descolonização, ele vai acontecer de forma pacífica e com luta armada. Muitas colônias, que eram colônias britânicas, elas realizaram sua independência de forma bastante pacífica. O caso do Sudão, da Costa do Ouro, que atualmente é chamada de Gana, a Nigéria, que é um dos países onde tem mais petróleo no mundo, né? Tem uma população muito pobre, mas eles têm uma riqueza natural muito grande, né? E a outra região é a Serra Leoa, tá? Muitas colônias portuguesas na época também buscaram a sua independência, só que na região as colônias portuguesas foi a luta armada, tá? E aí a apostila destaca principalmente a independência da Argélia e de alguns lugares que eram colônias portuguesas, né? A Argélia, ela era de domínio francês, eles falam, né? Eles são basicamente, a maioria da população é muçulmana. Algumas regiões, como a Guiné e outras regiões próximas à Argélia, né? O processo de independência foi de forma bastante violenta, né? Para poder conquistar a autonomia, né? Os argelinos tiveram que suar muito, lutar muito contra os franceses e teve muita violência. Em 1954, formou-se a Frente de Libertação Nacional, FLN. Essa frente promoveu um conflito muito grande de guerrilhas contra a França. Favoreceu bastante o processo de descolonização. Em 1957, eclodiu a Batalha de Argel.
o exército francês atacou a FLN. E aí, o que aconteceu? Os membros, né, da Frente de Libertação Nacional, eles responderam de forma violenta, é óbvio, né? E aí, eles formaram um governo provisório da República Argelina. Esse governo provisório, ele estava centralizado na capital da Tunísia, que é Tunis, né? A União Soviética entrou na região para ajudá-los, só que os colonos franceses, eles já tinham criado grupos bastante ultraconservadores e fundado, inclusive, algumas organizações secretas que tinham por objetivo impedir as negociações de paz e a independência. Então, foi um período bastante sangrento dentro do contexto da história da Argélia, tá? Em 1962, foram retomadas as negociações, eles assinaram o Acordo de Évian. Pelo Acordo de Évian, a França reconheceu a independência da Argélia. Só que muitos confrontos ainda continuaram durante muitos anos, né? Na primeira eleição que eles tiveram, que foi em 1962, foi proclamada a República Democrática e Popular da Argélia. O Ahmed Ben Bella assumiu o poder e ele representava a força do grupo da Frente de Libertação Nacional, tá? Outras colônias, como era o caso de colônias portuguesas, também lutaram pela sua independência. Só que o que vai acontecer? A dominação portuguesa na África, ela teve, o início do processo foi com o processo das grandes navegações, e Angola, Moçambique, a Guiné-Bissau, Congo, outras ilhas, né, se tornaram independentes, né, apenas no século XX, tá? Não foi no século XIX, não. A região da Guiné-Bissau e da região das Ilhas de Cabo Verde, a batalha contra Portugal começou, assim, de forma bastante violenta, na década dos anos 50, e na década dos anos 60, o líder, que era o Amílcar, ele foi assassinado, e isso vai trazer um ranço, né, da população, que vai criar uma luta bastante grande e infinita pela independência dessa região. A Guiné-Bissau teve a sua independência oficializada em 1974. Em 1974 ocorreu a Revolução dos Cravos lá em Portugal, porque os soldados eles recebiam cravos, né, das pessoas, né? Então, chamada Revolução dos Cravos, foi também de forma bastante violenta, né? É matéria que vocês normalmente veem no decorrer do segundo ano e provavelmente vê um pouquinho no terceiro. É uma matéria chata, pronto, falei. Voltando aqui, né? Desde 1926, Portugal, essa nação que era portuguesa, né? Vivia sob uma ditadura, do jeito que estava lá em Portugal, né? O presidente era Marcelo Caetano, ele, nessa região de Portugal, eles tiveram o Antônio Salazar, quando eu falei dos regimes totalitários, eu falei dele. Em 1974, nessa região, retornou a democracia, que não era uma coisa muito comum, né? O reconhecimento de independência das nações africanas vai ocorrer no contexto, né? Logo na sequência, mas de forma muito suave, né? A região de Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Moçambique e Angola vão buscar a sua independência entre as décadas de 1970 e 1980. A República de Cabo Verde vai conseguir a sua independência no decorrer desse processo todo, né? Especificamente nos anos de 1975. Algumas ilhas que compõem a República Democrática de São Tomé e de Porto Príncipe foram conquistadas no século XV, mas a partir de 1960 já buscam a sua independência, né? Então, o que eu estou falando para vocês podem imaginar que
eu exemplifico sempre como se fosse uma panela de feijão fervendo, porque era um período, gente, que era muita violência, muita gente morreu, muitas crianças ficaram órfãs, tá? E era uma situação de miséria mesmo, né? Auge da Guerra Fria, anos 60, anos 70 e anos 80, tá? A região de São Tomé vai conseguir a sua independência em 1975. Moçambique, que já estava brigando pela independência, vai lutar, vai ter um conflito, né, em 1964. Muitos guerrilheiros vão lutar contra o Frelimo, né, que é a Frente de Libertação de Moçambique, e contra as Forças Armadas de Portugal. A independência vai acontecer nos anos 70, né, especificamente em 74. Mas aí é importante você saber que sempre houve uma briguinha, tá? Sempre houve. A região de Angola assinaram acordos, mas sempre teve briga. Algumas regiões dentro do contexto africano sempre vai haver briga e eles passam por isso durante todo o tempo, tá? Aí depois, num outro momento, eu vou falar do apartheid na África do Sul, que é uma matéria maravilhosa, tá? Muito obrigada.